Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde já, gente. Tudo bom com vocês? Como é que estão? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Vamos aqui para mais uma livezinha, né? Falar alguma coisa aqui a respeito de algo que é importante, né? Aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Jesus estava aqui animando os seus discípulos antes de partir para a glória e dizendo que não nos deixaria órfãos, né? Mas Jesus sabia, tinha conhecimento de que o desânimo às vezes fazem parte da vida cotidiana do ser humano, porque ele provou disso também. Como vencer o desânimo? Como vencer o desânimo? Como superar o cansaço e o abatimento que às vezes nos rouba toda a motivação e alegria de viver, né? Por circunstâncias que encontramos, situações. Às vezes instala-se em nós, né? Em certos dias, uma estranha falta de coragem, né? E ela reduz em cinza, às vezes, tudo aquilo que antes mostrava-se colorido. A gente começa a ver a vida em preto e branco, né? E às vezes nossos projetos, expectativas e sonhos começam a ser abalados, né? Isso de uma hora para outra, né? E para piorar as coisas, às vezes isso nos leva a pensar demais, né? Ficamos pensando muito, isso também não é bom. Às vezes duvidar, né, de nós mesmos e questionar se estamos conduzindo nossas vidas de forma corretamente ou não, onde estou errando, né? E é complicado, a angústia cresce e torna-se esmagadora, e se a gente não tomar cuidado, não correr para a oração, não correr para buscar pensar em coisas boas, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança, ficamos realmente nesse ciclo, nesse círculo vicioso, né, de altos e baixos. O que fazer então nesses dias em que você não sente vontade de fazer absolutamente nada, só dá vontade de ficar deitado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu entendo um pouco disso porque já passei muito por isso, né? E não posso dizer que nunca mais vou passar, né? Existem algumas ideias para vencer o desânimo, né? E recuperar a motivação. Uma delas é orar, ler a palavra de Deus, que é a ideia espiritual mais importante. Essas ideias consistem, às vezes, em 7 mudanças que vai requerer de nós atitudes que venham combater 7 erros fundamentais das nossas vidas, na verdade, né? E, na verdade, elas geram um impacto imediato, né? De maneira como nós interpretamos, nós vivemos nossos períodos de desânimo. É a forma interpretativa da vida que traz desânimo, não é? Que faz você achar que é o fim. A maioria das pessoas é assim. Além desses 7 erros e mudanças, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias práticas para lidar, né, com o desânimo, não é? Que a gente vai aplicando. São estratégias simples, na verdade, e efetivas, né? Que pode ser colocada em prática imediatamente na vida de quem quer que venha querer ter coragem de usar. E aí, as ideias que eu vou aí apresentar costumam fazer toda a diferença para aqueles que abrem-se a elas, né? Sem reservas, mas que realmente faz, né? Usa delas, não é verdade? Então, não são fórmulas prontas, né? Desprovidas de qualquer sentido mais profundo. Não adianta, tudo que você vai fazer na vida exige empenho, não é? Pelo contrário, são ideias que exigem, na verdade, penetração da sua inteligência, penetração da sua predisposição para querer aplicar na sua vida, não é? Meditar sobre elas, ver se é para você, né? São ideias que vamos formular aqui, que foi estudadas por outras pessoas e necessitou de longos períodos de estudo, são observações amadurecidas, né, que funcionou com a vida de muita gente, né? Então, vamos começar a falar sobre isso, né? O seu ânimo certamente estará
um pouco melhorado depois que nós abordarmos essas ideias. Como vencer o desânimo, né? Na verdade, enxergando, primeiro ponto, os pontos cegos, né? Enxergando da onde parte, enxergando a origem do desânimo. Qual que é a origem do desânimo? Pode ser psíquico, pode ser físico, pode ser uma enfermidade, pode ser um monte de coisa, desmotivação da vida, decepções. A maior parte das ideias contidas que nós vamos estar abordando, não é? São provocadas a desafiar a sua maneira de pensar, a sua maneira de mudar, não é? Transformar pela renovação do vosso entendimento, como diz Paulo em Romanos 12. E o que nós queremos é causar uma mudança de perspectiva, não é? Se penso, logo existo. Então temos que aprender a pensar certo, né? Então é importante uma modificação súbita do seu habitual modo de usar, né? Condicionado às vezes de interpretar seus estados anteriores sempre com uma dose de que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não ajuda em nada, só ajuda a afundar, né? Alguns pensamentos são condicionados e podem ser, ao mesmo tempo, né, a causar, ele acaba causando desânimo na nossa vida, né? E o obstáculo que impede sua separação, impede a separação de um homem vencedor, vitorioso, para uma pessoa derrotada, não é? Na verdade, né, impede a superação desses estados de fases que todos nós vivemos. São erros a serem identificados e combatidos, e é possivelmente ser combatidos. E a Bíblia é cheia de exemplos sobre isso. Existem 7 erros, né, que serão tratados, que nós vamos falar um pouquinho, não sei se terei tempo de falar de todos, mas eu quero ressaltar alguns que eu tenho visto que é importante, né? Nós temos que realizar o esforço para identificar outras ideias nocivas às quais você tenha se acostumado, né? Todos nós nos acostumamos a reclamar muito, não é? Ou contar muita vantagem. Uns são, ó dia, ó céu, ó vento, aquela hieninha daquele desenho antigo. E outros já contam muita vantagem, dizendo que é quando não é. Na verdade, 2 extremos ruins. Nós temos que aprender a identificar e aprender a profetizar a vitória, sim, mas fazer por onde? Correr atrás. Identificar essas ideias nocivas às quais você tenha se acostumado, você se habituou com elas. Todos nós temos um bom número dessas ideias contraditórias, erradas na cabeça, negativas, né? E nós temos que descobrir esses pontos cegos. Tem grande potencial esses pontos cegos para, enfraquecer nosso estado de desânimo. E às vezes elas podem nos trazer sérios problemas, mas nós temos que enxergar coisas, né, de um outro modo, por uma outra perspectiva, mais favorável a nós mesmos. Pensar em coisas boas, em coisas de boa fama, em coisas que edificam. Então, para melhor aproveitamento, ideias de maneira serena, sem pressa, né? E ter uma mente aberta, sobretudo, às sugestões que são contidas, né? Aquelas palestras, aquelas pessoas que querem te ajudar com coach, coisas assim, tudo é válido, né? Principalmente a palavra de Deus, quem tem costume de ler a Bíblia, de crer na mensagem do Evangelho. O Evangelho é motivador, o Evangelho é transformador, né? Então, comece a colocar-se em perguntas para você mesmo, avalie suas certezas, avalie sua percepção, as suas perspectivas de vida, permita-se um movimento interior de otimismo e esperança enquanto avança, né, na sua vida, no dia a dia. É claro que você vai enfrentar grandes dificuldades, como também momentos de felicidade e de muitas vitórias. Mas agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esses erros que fazem, na verdade, desanimar, né, e perder a nossa motivação. O primeiro erro é achar que você é o centro do universo. Isso não existe. O mundo gira em seu torno, mas você não é o centro do universo.
Acredite, não fique esperando muito de que as coisas deem certo para você dar certo. Você tem que fazer dar certo. Quem faz sabe a hora. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Sabe? A pessoa, ao dizer eu, né, dou ao mundo um centro, né, você sabe, o mundo ele não pode ter por centro um ponto material, na verdade, mas apenas um pensamento, né, que percebe, quer e sente. Preste atenção nisso. Nós precisamos parar para pensar que nós não somos o centro do universo. Nós somos um pontinho a partir do qual cada indivíduo tem que observar de onde veio, onde está e aonde quer chegar, né? Então, de onde vim? Eu estou num ponto que já melhorei ou estou piorando? Essas avaliações só você pode fazer, né? Então, do local onde se encontra agora você, tem que dar uma girada. Talvez se você estiver num ponto crítico, gira de 360 graus, né? Enxergar a totalidade, né? Do que te cerca, do que me cerca, do que nos cerca. O que está acontecendo, com quem estou me relacionando, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu posso fazer para melhorar, né? Mas esse, na verdade, é um centro, na verdade, esse é um centro físico, né? E é o meu centro físico. Eu tenho que, às vezes, pensar e ser um pouquinho egoísta quando se trata de fazer uma autoavaliação. Eu não devo acreditar que, estando nele, sou também o centro da importância, porque eu também sou humano e falho. Não sou um ser ou o ser mais importante do mundo, nem o centro de interesse dos outros seres, não é? Eu tenho que estar preparado para ser desprezado, tenho que estar preparado para ser menosprezado, para ser diminuído, para ser pisado, para ser, às vezes, evitado, para ser ignorado. Eu tenho que ser preparado para tudo isso e eu tenho que seguir o que a palavra de Deus manda. Continuar amando, continuar dando atenção, continuar sendo o meu melhor. O melhor que Jesus, que o alvo nosso é alcançar o caráter de Cristo, né, gente? Né? Quando se tem a ilusão ou a pretensão de ser o centro de tudo, é um problema, já é uma soberba e Deus abate o soberbo. O mais importante dos indivíduos, os acontecimentos sobretudo, e principalmente os acontecimentos negativos, parecem mais ameaçadores, parecem mais trágicos e às vezes ferem-nos, dependendo do nosso estado de sensibilidade, né? Às vezes é trágico, né? É mais trágico do que realmente são. Olhando de fora, quem não está vivendo, fala, esse cara está se afogando num copo d'água, fazendo tempestade num copo d'água. E não é isso. É o estado, às vezes, de fragilidade dele, não suporta mais uma gota. Você ainda está com o copo vazio. Ele não, ele está transbordando, ele já está cheio de outros problemas. Isso é só uma gota. Então não dá para julgar as pessoas a partir de você e nem você a partir dos outros. Isso aí, nós temos que aprender a ter empatia, porque cada ser humano vive uma história, um momento, um tempo e um espaço, né? Então essas coisas são puras fantasias, né? Temos que deslocar-nos do centro de importância ilusória, aquele centro de importância ilusória. Quanto antes você perceber isso, menos você sofre. Nós temos um centro de importância ilusória achando que nós somos a última bolacha do pacote, não é? Na qual nós estabelecemos, né? E também achamos, não só no estado de elevação, como no estado de diminuição, achamos que somos os que mais sofrem na vida, né? Estabelecemos, ou seja, meus problemas são ruins, você fala assim que não sabe o quanto eu sofro, minhas angústias, não é? Isso não é verdade, sempre vai ter alguém que sofre mais do que você, então não adianta lamentar pelo que você está vivendo, está no poço, está no fundo, dá para afundar mais, mas dá para sair também, né? Então, permanecer em Cristo e buscar força em Deus é importante e, sobretudo, fazer alguma coisa melhor do que não fazer nada. Parar de fazer de si mesmo o seu único objetivo de interesse, porque isso é um grande ponto de partida, é um grande passo para vencer o desânimo. Às vezes queremos só pensar em nós, sermos focados só em nós. Isso
não traz, nós somos seres humanos relacionais, Deus fez para a gente ajudar uns aos outros, crescer junto, viver em equipe. É por isso que Deus fala que não é bom que o homem viva só. Farei-lhes uma disjuntora para que ele seja idônea. É bom estar em dois, no mínimo. Jesus enviou de dois em dois, é sempre em dois, né? Então o pensamento de si, ele é estéril. Quem pensa em si mesmo não vai longe, não é? E extenuante também. Não dá para viver assim. No mais de tudo, na maior parte das vezes, só nos faz mal ficar sozinho. A solidão acostuma. E o pior da solidão, que além de acostumar-se com a solidão, você acaba também morrendo solitário, não é? E isso não é bom para o ser humano, né? Então temos que aprender a primeira lição, deixarmos de achar que somos o centro do mundo, o centro do universo. Ainda melhor, né? Esquecer, melhor do que esquecer-se de si mesmo, é ocupar-se com os outros, é procurar fazer alguma coisa que sirva para você, mas que também possa os outros ser beneficiados, né? É prestar ajuda aos que precisam, enfim, né? Ser útil, não ser estéril, gerar. Deus nos fez para servir, Deus nos fez para cooperar, para auxiliar, para compartilhar tudo o que temos, sabedoria e todos os recursos que Deus nos dá. Afinal de contas, viemos nu para este mundo e voltaremos nu. Nada trouxemos para cá. E a verdade é uma só. Você vai usar aquilo que você vai usar em vida. Do resto vai ficar aí, vão estourar tudo. Seus bens, seus materiais, seus animais, seus gatos, tudo que você tanto ama vai passar, né? Então, quando nós prestamos auxílio ou socorremos um necessitado, né, não nos resta tempo para questionamento, né, que identifique nosso desânimo. É um momento que nos traz uma adrenalina, um hormônio de felicidade, algo que nos completa, que faz bem para a nossa saúde, porque Deus nos fez para abençoar. Não estamos mais nos perguntando se somos bons o suficiente ou se estamos fazendo progresso na vida. Quando estamos ajudando as pessoas, estamos sabendo que estamos em progresso, sabemos que estamos prosperando, porque Jesus disse que é melhor dar do que receber, melhor aquele que tem para dar, não emprestar. Dar, não é? Não querer em troca, essa é a verdade. A ajuda que nós prestamos a alguém é um processo evidente, sabe? Do qual não temos como duvidar. Quando fazemos isso, é o amor que está em ação. É o amor de Deus que está em nós em ação. Quer saber se você ama e se você tem um amor verdadeiro em ação? É quando você ajuda alguém com alegria. Ajuda, por isso que nem Deus recebe sua oferta se for por necessidade. Não, tem que ser com alegria e por amor, não por torpe ganância, não é? Talvez você tenha aí pessoas para você ajudar, alguém que precisa da sua ajuda, né? Se não tiver, certamente tem colegas de trabalho, alunos da escola que você estuda, trabalha, que faz parte, familiares e amigos. E quem pode beneficiar-se de algum modo daquilo que você tem para oferecer, de alguma forma, não estou falando só dinheiro, um bom conselho, uma palestra motivacional, alguma coisa que você possui e pode ensinar as pessoas. Então essa é a lição, né, sobre como vencer o desânimo, é fazendo algo por alguém, não pensando em si mesmo, tirando os olhos de si mesmo, colocando em outrem, não é? Esquecer-se de si mesmo, ajudar outras pessoas, no que estiver ao seu alcance, é claro, você não vai dar tudo, né? Mas dá aquilo que está ao seu alcance. E às vezes tem muitas coisas que estão ao nosso alcance, né? Muito ajuda, né? Para deixar de fazer de si mesmo o centro do universo, possui o plano de vida sólido e maduro que traz para nós maturidade, crescimento. E olha, Deus ama isso e Deus prospera pessoas assim, que não pensam só em si. Nesse plano, nós definimos o propósito, né? E desejamos perseguir, né? O que causa iremos servir, né? Que causa estamos servindo, o que estamos fazendo nesse mundo. É engraçado que eu ouvi uma palestra esses dias sobre Mário Cortella, né? Aquele filósofo
E ele disse que no último instante de vida de um ser humano, quando está morrendo, ele não diz para o doutor, eu quero mais 15 minutos para eu fazer dos outros palhaço. Me dá só mais meia hora, mais um dia de vida para eu lesar os outros, para eu roubar os outros, para eu continuar sendo mal com os outros. Doutor, me deixa eu viver mais uma hora, mais um dia, para eu xingar minha esposa, para eu maltratar os meus filhos. Não. No último momento da morte, todo ser humano quer mais um tempo de vida para pedir perdão para alguém, para tentar visitar aquele irmão que ele não fala com ele há 10 anos, não é? Ou dizer para a esposa que ele ama, que ele não falava isso para ela não ter aquela pretensiosidade de se sentir toda inchada, se achar, e ele não falava isso, que besteira isso, né? Mas é tão bom ouvir eu te amo, né? Essas palavras, e às vezes não falamos, nós nunca sabemos quando vamos dar o último abraço na pessoa amada e depois vamos partir dessa terra. Então, faça valer, né? Nesse plano, né? Nós definimos propósito, desejamos, né, perseguir o que causa nós vamos seguir. Que tipo de vida você quer ter? Uma vida que vale a pena, que você perpetue a sua vida aqui na Terra, que lembrem de você como alguém que fez alguma coisa de bom, ou só viveu por viver? Então nós temos que parar, temos nele um porto seguro, né, para os dias de crise, e ele na verdade, nos recordará nossas motivações, né, primeiras, né, aquelas motivações que tínhamos antes, e a razão de todo o nosso esforço não será inválido, a razão de todo o nosso esforço não será inútil, porque sempre ajudará e auxiliará pessoas. Eu estou aqui fazendo forças, tentando contribuir com a minha parte, não estou com a saúde 100%, né, mas estou aqui tentando fazer a minha parte. Se você não possui um plano de vida, né, bem definido na sua vida, se você vive por viver, acredita que a falta de um propósito claro pode ser a causa, talvez, de que você está andando em ciclo. Porque se nós não tivermos um projeto de vida, um plano de vida, nós vamos ficar andando em círculo e logo o desânimo nos abaterá. Né? Então, se você não possui um plano de vida bem definido, né? Que todo mundo tem que ter um plano de vida. Alguns comprar um carro, outros de construir uma casa, outros se casar, constituir família, outros vencer de alguma forma, outros ir para o campo missionário, que é uma coisa nobre, trabalhar em função dos outros, mas sempre pensando no próximo, né? Então, possuir um plano de vida, né, bem definido, né, eu acredito que isso vai trazer para você um propósito bem claro. Isso vai realmente ajudar você a vencer o seu desânimo. Então é importante, tá? É importante você parar para pensar sobre isso. Eu fico por aqui, já que eu estou com 24 minutos de palestra, e na próxima a gente continua falando um pouco mais sobre isso, se eu puder contribuir com alguma coisa. Espero que tenha te ajudado. Fique na paz desse grande amor. Depois deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se você achou importante. E também, se você puder se inscrever no canal do YouTube, me ajudar, e você estará divulgando e me ajudando também a crescer. Deus abençoe, grande abraço, fique na paz desse grande amor, e que Deus possa dar um final de semana abençoador na sua vida, em nome de Jesus.